Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Tecnoshow comigo, no Auditório 2. Com muita satisfação que a gente recebe todos vocês. A feira está repleta de informação, repleta de novidades, e hoje nós vamos tratar de um tema extremamente importante, relevante no sistema de produção, no que tange a pecuária de corte. Nós vamos falar sobre o uso do pasto, o uso racional desse pasto, e também da ferramenta de suplementação nas propriedades de corte. Quem vai falar para nós é o nosso amigo, nosso parceiro, o professor Flávio Dutra, zootecnista, tem mestrado e doutorado na Universidade de Viçosa e é pesquisador da APTA de Colina, em São Paulo. Professor Flávio, seja bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite, fique com a palavra. Obrigado, Bira. Obrigado a Comigo pela oportunidade de estar aqui novamente. Eu estive aqui em 19, né? E, infelizmente, a gente ficou parado aí há algum tempo. E que bom estar aqui novamente, né? Vendo todo mundo aí bem, né? Logicamente, perdemos muitos amigos, né? Mas a gente tem que aprender com a vida. A vida faz parte, né? Essas situações, tá? Nós vamos falar com vocês, tá, basicamente sobre estratégias de suplementação, né? E cada vez mais a gente está vendo aí os custos de produção subindo, né? Então, pegar um elevador aí, isso é normal. Por outro lado, a gente tem que aproveitar, às vezes, a oportunidade. Esse é um ano de muito desafio. O ano passado não foi diferente disso. E quanto mais desafio a gente tem, mais, às vezes, oportunidade a gente também tem que aproveitar, né? Talvez a gente esteja aí numa mudança de ciclo, né? A gente não sabe muito bem, mas a reposição, de uma certa forma, ela barateou um pouco, mas quando a gente pensa lá na terminação, o custo hoje de um boi engordado em confinamento está, às vezes, ficando quase que proibitivo você tomar a decisão de engordar um boi confinado. E aí, quando a gente pensa lá no confinamento, a gente tem que pensar o seguinte: mas que boi que eu estou terminando? Ou seja, a gente tem que rebobinar isso e pensar que eu tenho que mexer em outras etapas do ciclo de produção. Até mesmo que o Brasil agora criou uma nova raça de boi, né? O chamado boi China, né? Então, esse é um boi importante para nós, porque ele pode ser a única chance que tem da gente ganhar dinheiro na pecuária. Hoje, na maioria das praças pecuárias aqui, nós temos uma variação de ágio da arroba do boi China aí de R$20, R$30, até em algumas regiões um pouco mais. Se eu pegar um boi de 21 arrobas, por exemplo, num ágio de R$30 num boi China, eu tenho R$630 a mais nesse boi lá no frigorífico. Ou seja, agora eu tenho que pensar que esses R$630, não uma operação de confinamento, pode ser a minha tábua de salvação, e eu tenho que trabalhar em cima disso, né? Só que, para a gente poder produzir esse animal, a gente tem que, na nossa pecuária, uma pecuária essencialmente a pasto. Confinamento é uma atividade que nós fazemos, tá? Mas o nosso sistema de produção é um sistema de produção a pasto, e a gente tem que trabalhar bastante com ele, tá? Então, quando a gente olha pasto no Brasil, comida dos nossos bois, nós temos esse cenário. Tem fazendas que têm pasto e tem fazendas que não têm pasto. E eu quero pasto 365 dias por ano. E esses 365 dias por ano são 365 dias totalmente diferentes. Às vezes dá um veranico, às vezes entra uma lagarta, ou seja, é um ambiente com um monte de situações. E muitas vezes eu vou pegar um bezerro, eu estou colocando um bezerro médio ali, bezerro próximo de 200 quilos, eu tenho que fazer um planejamento com esse animal, tá? E suponhamos que eu queira matar esse boi com o famoso boi 777, que a gente brinca com ele lá em Colina, onde eu trabalho, tá? O que eu preciso fazer? Eu tenho que determinar para esse animal cada vez mais um prazo, ou seja, o meu animal, quando entra na fazenda, tem que ter um prazo de validade. É igual um produto, né? Para comprar um produto, uma semente, por exemplo, tem prazo de validade. O boi também deveria ter, né? E ele vai ter.
Porque quem estiver produzindo boi no Brasil, que vai oferecer para o frigorífico pergunta, a primeira coisa que ele pergunta para o senhor é o seguinte: seu boi é China? Não. Aí, rapaz, esse cara está longa. Não tem interesse nesse boi, não. Entendeu? E aí a gente passa a ter, então, o nosso... variações aqui de sistema de produção. Deixa eu ver se eu acerto isso aqui. E aí, agora, eu passo a ter desafios. Qual é o meu desafio? Ou seja, qual é o desafio do animal que está chegando na minha fazenda? Aqui nós estamos numa feira de tecnologia, e fora, a coisa que mais tem aí fora é tecnologia. Quem aqui é plantador de soja, levanta a mão. Quem planta soja aqui, levanta a mão. Qual foi o seu custo da soja, se vocês quiserem falar, logicamente? Qual foi o seu custo da soja da safra passada? Quantas sacas por hectare foi o seu custo? Quanto sobrou por hectare? O agricultor fala isso, tem isso na ponta da língua. Se eu perguntar aqui para os pecuaristas, não sei não. E pior ainda, tem agricultor que sabe as informações da agricultura, a hora que ele vira a chave para a pecuária, ele não sabe nada da fazenda dele. Porque parece que é um negócio diferente, né? O boi parece que é um negócio diferente e não é. Tá? Então é o seguinte, como é que vai estar meu pasto? Eu vou falar basicamente sobre recria aqui. Como é que está meu pasto? Meu pasto está com mais folha verde, está numa fase de transição, meu pasto está com folha seca, meu pasto, na época das águas, está com mais oferta de folha, menos oferta de folha. O pecuarista, às vezes, é muito guloso, ele coloca mais boi na fazenda do que cabe. Isso é muito comum em vaca, por exemplo, né? Mas não é o nosso objetivo aqui de falar. Depois entra uma fase de transição, ou seja, as regiões são assim, e a região de Rio Verde não é diferente. Quando eu olho esse cenário, eu preciso começar pela principal época de fazer um animal ganhar peso na fazenda, que é o período das águas. Quantos meses por ano eu tenho de período de águas? Não. Depende. Cada ano é de um jeito. Mas eu garanto para você que o período do estágio vegetativo do seu capim dá em torno de 4 meses. Depois desse período, o capim começa a fazer o quê? Sementear. Então, ele muda. Então, isso é importante para mim. E aí, se eu fizer uma pergunta para vocês, quem tiver esse número na mão, pode responder se quiser. Num período de águas, um animal a pasto, recebendo só sal mineral, numa recria, qual o ganho médio diário de uma garrotada numa recria, numa época, nesses 4 meses de águas, num pasto com sal mineral? Depende de um monte de coisa. Tá? Mas eu ouvi aqui 600, eu não sei se eu ouvi 400. Se você pegar uma fazenda no período das águas, ganhando 600 gramas por dia de GMD, esse cara está morto. Ele só não foi enterrado ainda porque ele não sabe. Porque se na época das águas, que é a melhor época do ano, estiver ganhando abaixo de 600, nos outros 8 meses do ano vai ganhar o quê? São pastos totalmente diferentes, com características totalmente diferentes. Isso nós estamos falando de sal mineral. Tá? Ou seja, o nosso manejo, então, no período de águas, está errado. O que eu estou fazendo nesses pastos? Não adianta, porque se eu pensar em suplementação, cada vez mais, suplementação, muitas vezes, ela pode estar sendo usada como uma muleta da falta de desempenho que eu tenho para os meus animais a pasto. E num ano que cada vez mais os insumos estão ficando mais caros, quanto mais eu usar essa muleta, mais dificuldade eu vou ter. Tá? Aqui eu só coloquei, porque eu estou aqui na Comigo, coloquei lá, qual produto que eu vou usar, por exemplo, da Comigo? Eu vou usar sal mineral? Eu vou usar um proteinado? Eu vou usar um proteico energético? Essas tecnologias, elas estão aí numa prateleira, e a gente tem que saber usar, eu vou pegar esse produto aqui. O que eu espero dele? Ou seja, eu tenho que fazer uma gestão de expectativa desse produto que eu estou querendo utilizar. Aí, um dia, eu estava indo lá para Porangatu, eu resolvi parar na beira da estrada e tirar umas fotos. Como eu estou aqui em Goiás, eu falei assim, eu vou reeditei essas fotos e coloquei ali. O que eu vou fazer com uma fazenda dessa? Só se eu arrendar ela para a agricultura, porque isso não tem mais o que fazer numa situação como essa. E detalhe, gente, isso era no mês de março.
Ou seja, o que é que eu estou esperando com o meu negócio? Tá? Bem, quando eu estou pensando num negócio, eu tenho que ter prazo de validade. Ele tem que começar e ele tem que terminar. É igual você plantar uma soja, é igual você plantar um milho. Tem dia do plantio, tem o dia da colheita, você já está tudo mentalizado. A pecuária tem que pensar nesse negócio. Porque quando eu penso, basicamente, dividindo o ano, né, em 3 etapas, ou 4 etapas, se você quiser dividir para as estações do ano, eu tenho que pensar o seguinte: eu tenho um bezerro desmamado. Quando você entrega para o frigorífico, você entrega um animal vivo, é óbvio, mas você está sendo remunerado por quê? Pela carcaça que você está entregando para ele. Eu tenho que fazer essa carcaça crescer, porque eu tenho que matar esse meu boi cada vez mais pesado. Vocês lembram disso? A turma que tem cabelo branco aqui lembra disso. A gente matava boi com 15, 16 arrobas. Hoje a média de peso de abate no Brasil já passou de 19 arrobas, de macho. Mato Grosso já está chegando em 22 arrobas. E cada vez mais eu vou ter que matar animal mais pesado. Por quê? Porque eu tenho que fazer uma reposição melhor. Vocês lembram quando vocês matavam um boi gordo e compravam 3, 4 bezerros? Lembra disso? Tempo bom. Tempo bom aquele, hein? Sinto muito, não volta nunca mais. Entendeu? Pois é. E aí é o seguinte, quanto custa um ano de pasto? Entendeu? Então é o seguinte, eu tenho que pensar no meu animal ao longo da vida dele. Quando eu saí de Colina hoje cedo, de madrugada, eu fiz um planejamento. Eu acordei 2h30 da manhã, ou seja, eu não dormi, peguei meu carro, fui para Ribeirão Preto, 1h20 de carro, se der tudo certo na rodovia, ou seja, cheguei no aeroporto, para o avião sair no mesmo horário. O que significa isso? Planejamento. Quando você compra um bezerro, você tem que fazer isso. Ou seja, você tem que minimamente pensar nele ao longo da vida dele e entender como é que são os seus pastos. Você conhece os seus pastos da sua fazenda? Qual que é o conhecimento que eu tenho que ter dos meus pastos? Efeito resposta. Quem fala que o seu pasto é bom ou se ele é ruim, não sou eu que vou lá, ei, pasto bonito, hein? Coloca o boi lá e vê se ele ganha peso. Ou seja, ele tem que ganhar peso. Né? Você mensura? Ah, não. Mas como que você não vai mensurar? Como é que você vai saber o que você está produzindo? E aí, muitas vezes, você começa a colocar mais cabeças por hectare. E isso pode ter impacto no seu resultado. Nós vamos pensar sobre isso. A lotação ajuda a redução, a diluição de custo fixo e outros custos que tem na fazenda. Mas eu tenho que ter um alvo de ganho médio diário mínimo necessário, porque senão eu tenho muitos animais na minha fazenda dando um pouquinho de prejuízo. E um pouquinho de prejuízo multiplicado por um monte de animais é um prejuízo grande. Né? A turma de vaca de cria adora fazer isso. O cara tem que ter 2 vacas para produzir um bezerro. E quanto custa uma vaca parada por ano na fazenda? Né? Às vezes ele não para pensar nisso. Quanto vale o bezerro? Aquilo ali eu coloquei um número, porque esse número está o seguinte: esse ano está difícil de falar o tal do número. Nunca vi um ano assim, cada vez mais difícil. Mas eu estou falando que um bezerro, eu compro um bezerro por 400 conto, arroba aqui, um bezerro aqui em Goiás, nessa região, algo em torno disso aí, compro. Eu estou falando um arroba de boi gordo de 310, está mais ou menos isso, por aí. E o boi China, quanto está? Nessa base? Então está mais ou menos. Tem ágio do boi magro para o boi gordo? Eu coloquei ali, ó, 8% de ágio do boi magro para o boi gordo e quase 30% do bezerro em relação ao boi gordo. Mas se eu estou fazendo uma avaliação de um sistema de produção, eu tenho que remunerar, ou seja, se eu tenho bezerro, eu tenho que vender ele para mim mesmo como um custo de oportunidade de boi magro. Eu tenho que raciocinar em cima disso. Se eu comprar, por acaso, um bezerro de 6 arrobas e meia naquela conta ali, a hora que ele desembarca na minha fazenda, ele está custando equivalente a praticamente 7,8 arroba de boi magro. Ou seja, eu tenho que diluir essas arrobas. Essa conta já foi muito pior.
Por que aconteceu com o valor da arroba do bezerro? Caiu. Né? O que a turma vai fazer esse ano? Matar a vaca, dar com o pau. O que vai acontecer com o bezerro depois? Sobe de novo. Faz parte do jogo. Né? A gente está num jogo. Só que a hora que esse bezerro desembarca na minha fazenda, aquelas 1,26 arroba de boi magro, que é o arjo do bezerro, naquela conta que eu estou fazendo ali, ó, isso me remete a um ganho médio diário de praticamente 100 gramas por dia. Ou seja, o meu animal tem que ganhar 100 gramas por dia só para pagar aquele arjo de chegada dele. Essa conta já foi bem mais alta, esse sarrafo já foi mais alto. Quanto que eu arrendo um pasto para uma recria aqui na região? Quem arrendando pasto aí, quem quiser falar um valor? Tá, eu coloquei ali 55. Então, se você coloca 60, você coloca 65, você tem que colocar o valor que você está pagando. Tá? Se você pensar um negócio desse, isso vale R$660 por ano. Quantas arrobas de boi magro isso vale? Opa, quase 2, 1,97. Quem paga a conta é o animal que está nele, ou seja, já foi para 160 gramas por dia. A hora que você pensa numa brincadeira dessa, já dá 265 gramas por dia para poder começar a conversa. Ou seja, 3,2 arrobas por ano. Se eu comprei um bezerro de 6 arroba e meia, depois de um ano, você estiver pesando 9,7 arrobas, o que você fez? Nada. Você está tomando prejuízo, você não pagou nem a nutrição adicional. Ali, você pelo menos não está pagando o pasto. O problema é que tem fazenda que nem paga o pasto. Se por acaso eu comprar um saco de sal mineral por 120 conto, tá? Que equivale a 0,36 arrobas, aquela brincadeira ali já vai para 294 gramas por dia. Ano passado eu fazia esse mesmo raciocínio, dava 400 gramas por dia. E aí, se a minha fazenda ganhar 400 gramas por dia no período das águas, não vai viabilizar essa conta nunca. Né? Agora, é o seguinte, o que acontece com os nossos animais no período da seca, agora, da desmama? Ganha 0, se não perder peso. Eu estou sendo generoso. Agora eu tenho que imaginar o seguinte, se ganha no período das águas, da seca, 0, sobra 7 meses no ano para mim poder pagar pelo menos aquelas 3,6 arrobas ali. Ó. Isso já foi para um GMD de 514 gramas. Ou seja, se você não fizer o seu animal ganhar peso no período da seca, tudo o que ele ganhar depois é para pagar a conta que ele não pagou lá para trás. A conta está chegando, a conta existe. Tá? Aí, agora, eu tenho que começar a pensar, a partir de amanhã, o que está acontecendo com os seus animais lá na fazenda se você não tomar atitude com ele? Ele começa a perder peso. Não é que ele vai diminuindo. Se ele ganhava 800 gramas por dia, ele vai começar a ganhar 790, 750, 700, 600, até chegar lá no buraco, que pode começar a perder peso. Eu tenho que começar a pensar nisso. Tá? E aí, quando eu olho um negócio desse, se eu tiver, por exemplo, um animal ganhando 700 gramas na época das águas, em 120 dias, ele colocou 2,8 arrobas. Por que eu coloco aquelas 700 gramas ali? Aquilo ali é o seu limite, é o seu sarrafo. Aquilo ali nós vamos separar os homens dos meninos, numa brincadeira popular. Se o seu manejo de pasto no período das águas faz com que, numa base de sal mineral, seus animais ganhem abaixo de 700 gramas, reveja o que você está fazendo. Os seus animais têm a obrigação de ganhar pelo menos 700 gramas no período das águas, ou acima disso. Tá? Se por acaso ganhar 550 gramas naquele período das águas, nós estamos falando em colocar 2,2 arrobas. Eu precisava colocar lá em cima, ó. Olha quanto que eu precisava colocar. Ou seja, eu quero 900. Eu preciso de 900 gramas e eu queria provar para vocês, eu quero que vocês saiam daqui com essa consciência. Ou a gente toma uma atitude para fazer os nossos animais ganharem bastante no período das águas, ou tudo aquilo que eu fizer com recria, vai falar que a recria não funciona. E isso aí passa necessariamente por manejo de pasto.
Tá? Bem, só para não esquecer do sarrafo, o sarrafo está lá, ó, 290 gramas. Na minha fazenda, eu trabalho com recria e, na época da seca, eu não consigo fazer os meus animais ganharem peso. Existem alternativas para você fazer, e nós vamos falar sobre elas. Tá? Basicamente, o que um pasto, né, quando eu suplemento um animal com proteinado no período de seca, faz? Exatamente aquilo ali. Ó. Vai melhorar a digestibilidade lá do capim, né? Consequentemente, vai aumentar isso aqui, ó, que é a taxa de passagem, ou seja, o que o animal está consumindo está passando dentro dele mais depressa, por isso que ele está consumindo mais, e, consequentemente, vai aumentar o consumo do pasto. Bem, se você começar a suplementar lá no período da seca, o que vai acontecer com o seu pasto? Vai desaparecer mais depressa. Mas os seus animais vão ganhar mais peso. Só que você tem que dar dentro do seu planejamento. Você precisa de pasto seco para o seu animal até quando? Até começar a chover. Quando é que começa a chover? Aí vem a pergunta, depende do ano. Ou seja, isso eu tenho que ter ferramentas para mim poder ajustar isso. Ou seja, eu tenho que conhecer a minha fazenda, a minha micro-região, eu preciso conhecer. Tá? O que os resultados nossos lá na Apto em Colina mostram? Para quem não está muito familiarizado com aquela dose de suplemento ali no eixo aqui embaixo. Ó. Aqui é um proteinado de 1 grama, ou seja, um bezerro de 200 quilos vai lamber 200 gramas de ração. Aqui é um proteico energético de 5 gramas, ou seja, o animal vai lamber 1 quilo de ração por dia. Quanto mais você suplementar o seu animal, óbvio, ele vai ganhar mais peso. Mas, principalmente, quando a gente chega até aqui, ó, até produtos 0,3 ou 3 gramas por quilo, isso só funciona se o seu pasto tiver o quê? O que tem que ter no pasto? Cuidado com a palavra bucha, tem que ter folha, porque pode ser que eu encontre um pasto que só tem talo e não vai funcionar. Então, eu tenho que entrar num jogo para ganhar, eu não posso entrar num jogo para perder. Tá certo? Bem, aqui são os resultados médios nossos. Tem anos que dá um pouquinho mais, tem anos que dá um pouquinho menos. Mas o nosso plano A é colocar pelo menos próximo de 2 arrobas no período da seca. Porque senão eu não estou nesse jogo. Senão tudo aquilo que eu fizer nas águas, e eu estou falando águas com outono, vai ser simplesmente para pagar a minha ineficiência do período da seca. Qual a estratégia que eu posso lançar a mão agora, se eu não tenho comida no pasto com suplemento? Eu posso recriar os meus bezerros aonde? No coxo. Alguém aqui faz confinamento de recria? Alguém usa? Alguém já usou? Já experimentou? Sequestro? A gente está tentando tirar essa palavra sequestro, porque senão alguém aí vai poder achar que a Anitta, por exemplo, vai achar que nós estamos sequestrando os animais na fazenda, hein? Tem que tomar cuidado, a turma dos influencers aí são complicados. Se eu tenho aquele pasto ali, ó, ali eu vou entrar com proteinado. Tá? Ou seja, eu tenho material suficiente para o proteinado funcionar. Você lembra que o proteinado vai fazer o quê? Além de levar mineral para o meu animal, eu vou fazer a nutrição daquele micro-organismozinho que está lá dentro do rume do animal. Agora, se não tem nada para o boi comer, ele só vai ficar andando. Quando não tem folha, ele vai ficar andando e não vai comer nada. Tá? Aí eu posso lançar a mão, por exemplo, de confinar os meus bezerros. Pensem nisso. Pode ser, tá, uma ferramenta onde você vai trabalhar com bastante volumoso na sua dieta e pouca ração. Agora eu preciso fazer um planejamento para isso. Tá? Aquele bezerro que está o primeiro da foto de cima é esse jovenzinho, 75 dias depois. Eu acelero ele. Tá? Ou seja, eu promovo uma taxa de ganho de peso nele bastante significativa. Tá? E essa taxa de ganho de peso, ela é extremamente importante, está dentro do meu planejamento. E eu vou mostrar o porquê para vocês. Tá?
Quando você tirar o seu animal lá do confinamento de recria, você vai voltar ele para onde? Para o pasto. Mas qual é a base que você vai usar lá no seu pasto? Qual que é a característica do seu pasto? Qual que é o manejo? Seu manejo de oferta de folha lá no manejo de águas. Os seus animais vão ganhar no pasto 800 gramas por dia, 700 gramas por dia, 600 gramas por dia. Sempre que eu estou falando essas taxas de ganho, eu estou falando uma base de sal mineral. Tá certo? Ah, Flávio, a minha fazenda ganha 700 gramas por dia. Cuidado com a taxa de ganho que você vai implementar nos seus animais lá dessa recria confinada. Tá? Que a gente chama que é um erro bastante considerável. Aqui, ó, o que nós fizemos? Nós pegamos uma garrotada, deixamos elas lá no pasto, com 0,5% ou 5 gramas por quilo, ou seja, dá 1 quilo de ração para o animal, para o bezerro, ou levamos o outro lote lá para o confinamento, onde eles ganharam, em média, aqui em torno de 750 gramas. Depois, quando começou a chover, que o pasto se restabeleceu, isso é uma vantagem muito positiva, porque eu deixo o meu pasto se restabelecer, eu deixo o meu pasto produzir raiz, e qualquer veranico que tiver no meu verão, o que esse pasto faz? Aguenta a pancada. Porque senão eu vou ser, toda vez que começar a ter um broto, o que o animal vai fazer? Vai consumir. E o que acontece com a raiz do capim? Vai aflorar, vai subir, tá certo? Aí, quando nós devolvemos os animais lá para o pasto, ó, ao resultado. Aqueles animais que estavam lá no produto de 5 gramas do pasto, devolviram para o pasto e só dei sal mineral para ele, ganhou 660 gramas. Ao que eu levei lá no confinamento, resolvi dar sal para ele. Praticamente 110 gramas a menos. Por que ele faz isso? Porque eu implementei uma taxa de ganho para ele lá no coxo e, consequentemente, ele começou a ganhar mais peso, eu aumentei a exigência de mantença do meu animal, e aí, a hora que eu devolvi ele lá para o pasto, eu não dei condição nutricional para ele poder continuar, ou seja, ele me roubou isso. Quando eu comparo as diferenças nos 2 pacotes tecnológicos ali, ó, vamos pensar aquele animal de baixo com 250 gramas de diferença. Em 120 dias, quanto que dá isso? Uma arroba. Literalmente dá uma arroba. Quanto vale uma arroba de boi magro? Tá certo? Além do mais, o meu animal está saindo para o período de águas mais pesado. E o que eu quero chegar com o meu animal lá no final da minha recria? Mais pesado, para mim poder fazer uma relação de troca mais positiva. Tá? Quanto vale a minha arroba de boi magro? Naquele raciocínio que eu estou usando, R$ 335. Aqui, ó, se eu pegar aquelas 220 gramas e monetizar ela, a diferença no GMD lá, me dá R$ 2,46. Se eu usar sal mineral, eu estou gastando ali por volta de 39 centavos. O consumo médio de proteico energético aqui deu em torno de 750 gramas, eu considerei esse valor 2,6, dá isso aqui. A diferença, ou seja, o que eu gastei a mais do proteico energético em relação ao sal mineral, R$ 1,60. Eu tive uma resposta de R$ 2,46. Qual que é o meu custo-benefício? A cada R$ 1 que eu coloquei em proteico energético, eu paguei esse R$ 1 e me devolveu 50 centavos. Só que qual que é o problema que eu tenho de usar proteico energético nas águas? Coxo. Você tem que estar planejado para isso. Agora, eu não tenho isso, então tá bom. A sua base de manejo de pasto não é pastos abaixo de 700 gramas, é pastos acima de 800 gramas, porque eu preciso levar meu animal para um novo ambiente em que o pasto é de melhor qualidade, se eu não tiver condição de usar um proteico energético. Tá? Mesmo raciocínio por debaixo, ó, mesma conta. Depois, se alguém quisesse esses dados, tá? A gente tem a tese, depois essa apresentação também está sendo gravada aí, acho que vai para as redes sociais aqui da Comigo, ou se quiser também a apresentação, depois eu passo para vocês. Tá? Bem, um outro trabalho nosso para reforçar mais isso. Animais que a gente só usou proteico energético
na seca. Na realidade, a gente usou um proteinado e um proteico energético na seca. E depois, no período de águas, deu só sal mineral. Animal ganhando 684 gramas por dia. Essa é uma característica muito dos nossos pastos lá em Colina. Tá? A gente faz esses manejos de animais ganharem próximo a 700 gramas, porque são pastos que representam a maior parte das fazendas do Brasil. Por outro lado, se eu pegar aquela mesma característica do pasto, de próximo de 700 gramas, e dar um proteinado para esse animal, ó, ele ganha 130 gramas a mais. Então, isso mostra para nós o seguinte, que nos pastos abaixo de 700 gramas no sal mineral, quando eu entro com proteinado no período das águas, eu tenho um incremento adicional no desempenho dos meus animais acima de 120 gramas. Os resultados nossos, resultados em outras instituições de pesquisa e em fazenda, mostrando isso claramente. É o melhor custo-benefício que você pode ter, é usar um proteinado no período de águas, porque a conta se paga muito fácil. Tá? Quando eu peguei aquele outro animal, outro lote, obviamente, que eu dei ração, o 0,5 para ele aqui na seca, e dei só sal mineral para ele, de novo, ó, igual os animais lá do confinamento de recria, desempenhando menos. 114 gramas a menos ali. Ó. Quando eu dei proteinado para eles, eles igualam. Isso está mostrando para mim o seguinte, se você usar proteico energético na seca, ou você tem um manejo de ponta de folha no período das águas, ou obrigatoriamente você vai ter que usar, no mínimo, um proteinado no período de águas. E a sua estrutura da fazenda precisa ser adequada para isso. Então, isso tem que fazer parte do meu planejamento. E se, por acaso, você usar CRIP para os seus bezerros, eles são necessariamente no desmame, você vai ter que usar um 0,3 ou um 0,5 para ele, ou levar ele para um pasto de safrinha. Aí é um outro caminho que você pode usar. Tá? Muito comum cometer esse tipo de erro. Gente, uma brincadeirinha dessa, ó, 114 gramas a menos, eu estou transformando ali na arroba de 335 lá, está R$ 152 em 120 dias. Ou seja, fiz uma coisa lá na seca e não planejei o que eu ia fazer lá no período de águas. Tá? Ah, Flávio, mas ó, o desembolso, 39 centavos de sal mineral, o proteinadinho, lambendo 300 gramas, a quase 3,50, um desembolso adicional de 65 centavos, ou seja, você já ia usar o sal mineral, você trocou o sal mineral pelo proteinado. Consequentemente, ó, se eu fizer uma relação custo-benefício, dá 2,2 para 1. Essa relação benefício muito comum em proteinados em período de águas. Tá? Onde que ele descola? Quando os pastos são pastos no sal mineral dos animais ganhando até 700 gramas. Quando ele começa a ganhar um pouco menos, quando o seu manejo de pasto é melhor e os seus animais já começam a ganhar 800 gramas, 900 gramas no período de águas. Ou seja, aí se eu entro com proteinado, ou seja, o ganho adicional começa a diminuir. E muitas vezes, a hora que você faz essa conta, ela não é viável. Ou seja, o que eu vou gastar a mais com proteinado ou, eventualmente, com proteico energético lá nas águas. Tá? Que é aquele caso ali. Ó. Animais, no período das águas, lambendo sal mineral, aquela barra da esquerda lá, os animais já ganhando acima de 1 quilo por dia. O que aqueles animais estão comendo? Ponta de capim. Tá? Ou seja, numa situação como aquela ali, eu não vou entrar com proteinado, eu vou entrar com o quê? Eu vou entrar com outro tipo de tecnologia, tá? Onde eu vou trabalhar, por exemplo, com um sal aditivado, que é um produto de consumo mais baixo, onde eu estou colocando aditivo, minerais, e só um cheirinho de farelo para o animal poder consumir mais regularmente ao longo dos dias. Tá? Porque, em geral, muitas vezes a gente corre o risco do animal não se mineralizar diariamente. Ou seja, a gente acha que ele está lambendo sal todo dia, ele pode não estar lambendo sal. Tá? Aquele gráfico ali mostra isso. Ó. O que aquele gráfico está querendo dizer? Quanto melhor é o desempenho dos animais na base sal mineral,
menor é o incremento de ganho de peso, ou seja, se o animal passa a ganhar mais na base do sal mineral, se eu entro com uma tecnologia de proteinado, proteico energético, esse incremento no ganho é menor. Tá? Mas, se eu estou vindo com meus animais lá de um CRIP, já dei um proteico energético na seca, invariavelmente você vai ter que precisar continuar com proteico energético no período de águas. Tá? Então, compensa mais eu, corrigir meu solo, adubar, para ter uma conta melhor do que eu gastar com proteína nas águas. Pois é, mas aí você tem que pensar o seguinte, em quanto tempo você tem esse capim chamado de ponta de folha? Essa é uma conta importante. Tá? Assim, a base sua hoje, assim, você consegue, através de um bom manejo de pasto, tá? Porque, na realidade, você está manejando o pasto para esse GMD no período de águas e também a partir de agora, ou seja, no outono. Tá? Quanto melhor for o GMD que você consegue vindo do seu pasto, o seu custo da arroba produzida vai ser melhor. Tá? Porém, tá? Agora eu posso usar o suplemento como um efeito de potencializar mais essa melhoria de manejo que você está fazendo através, por exemplo, da adubação. Tá? É que esse ano nós temos que pensar ou repensar mais uma vez como que vai ficar a questão do custo dessas adubações aí. Né? Ou seja, nós vamos ter que ficar com um pé numa canoa e um pé na outra canoa. O que importa é o seguinte, que a pior coisa que você pode fazer é adubar e o seu boi não comer aquela ponta de capim que você produziu lá. Esse é um custo elevado. Agora, manejar, extremamente importante, tá, para você obter isso aí. Tá? E esse trabalho ali mostra isso. Ó. Uma área nossa lá de Braquiarão, manejada a 15 centímetros de altura e manejada a 35 centímetros de altura. Olha a diferença de GMD dos animais. Está na foto embaixo ali. Ó. Quando eu olho aquilo ali, eu coloco mais animais. Tá bom, se você colocar mais animais, você vai rebaixar mais o seu pasto, o que vai acontecer? Vai ofertar menos folha para ele, ele vai sentir isso, ele vai responder isso no ganho. Eu posso fazer um GMD de 700 gramas, 760 gramas, naquela época ali? Depende. Se você tiver que pagar muita conta porque o seu desempenho foi ruim nas etapas anteriores, às vezes um excesso de lotação naquela época, tá, pode comprometer o GMD e, consequentemente, comprometer o lucro daquela recria sua. Importante, a gente tem que ter o foco no ganho por área, mas eu não posso perder o foco do ganho individual. Se a gente olhar hoje as análises aí dos benchmarks da Integra, por exemplo, quem são as fazendas que dão melhor resultado financeiro? Quando eu tenho que ter um GMD global. E aí, depois, eu passo a incrementar isso através de ganho por área. Tá? Então, a adubação vai me fazer o quê? Vai me ajudar dos dois lados, mas ela vai me ajudar muito mais potencializando o ganho por área. E, se for um bom manejador de pasto, oferecer uma ponta de capim de melhor qualidade para os seus animais. Tá? Esse trabalho nosso lá, mostrando o seguinte, ó. Aquele sal mineral ali é um sal mineral aditivado. Tá? Ou seja, nesse trabalho, a diferença de usar um sal aditivado no fornecimento para os animais deu uma diferença de GMD de 119 gramas. Se eu vendesse aquelas 119 gramas a R$ 335 arroba, eu tenho um adicional ali de receita de R$ 1,33. Quanto que você paga de adicional para trocar um sal mineral por um sal aditivado? Tá? Então, ou seja, isso mostra que é uma tecnologia que consegue o mesmo resultado de adicional de ganho quando a qualidade do capim é mais alta. Ou seja, tecnologias para você usar em áreas adubadas, tecnologias para você usar em áreas de integração, tá? Em áreas onde você está manejando bastante, com foco em ajuste de lotação, para você ter uma maior oferta de ponta de folha para os seus animais. Tá? Bem, e no outono? Qual que é o problema? Outono eu não sei como que vai ser o outono. Né? Nós já tivemos lá em Colina outonos muito interessantes, outonos com bom índice de chuva. Esse ano é um ano
que parece que vai ser desse jeito. O ano passado a gente estava com essa esperança, de repente veio uma geada, aí o trem secou. Então, ou seja, eu não tenho muita certeza do que vai acontecer. Tá? Quando a gente usa tecnologias, por exemplo, aquela barra azul ali, foi um período de 3 meses e meio, 104 dias, usando sal mineral. A preta é usando um proteinado de 1 grama, a verde, um proteico energético de 3 gramas. Se vocês olharem ali, mês de março, abril, veja que as diferenças na curva são pequenas. Onde começa a abrir mais, ou seja, a hora que o capim vai piorando. Qual característica eu posso observar para saber que eu poderia, por exemplo, trocar de um proteinado para um proteico energético? Se eu fizer uma avaliação de score de fezes, as fezes estão mostrando, por exemplo, que aquele animal não está digerindo adequadamente aquilo que ele está consumindo. Então, isso me mostra que eu posso, por exemplo, aumentar o nível de suplementação ou, por exemplo, mexer na formulação do meu suplemento, que pode ser que a formulação esteja inadequada para aquela condição de pasto que eu estou mexendo naquele exato momento. Tá bom? Bem, uma vantagem, né? Nós estamos aqui, ó. Deixa eu voltar isso aqui. Ali no final da minha recria, eu estou com o meu animal praticamente com 33 quilos a mais do sal mineral para um animal com um proteico energético. Tá? Essa uma arroba a mais, eu tenho que pensar nela. Será que ela vai ser mais barata eu colocar ela lá dentro do confinamento ou será que vai ser mais barato eu colocar ela lá no pasto? Quando eu penso num final de recria com início de terminação. Tá? Bem, quando eu olho o GMD ele é crescente. Né? Se eu vou trocando, ou seja, esse animal passa a ingerir mais ração, é óbvio que o GMD vai ser melhor. Tá? São incrementos, só que agora eu preciso olhar o meu planejamento do ano, ou seja, qual que era a minha estimativa de ganho médio diário da seca, qual que era a minha estimativa de ganho médio diário das águas e qual que é a minha estimativa de ganho médio diário do outono. Se você faz planejamento, você precisa de tentar acertar o máximo possível isso. Na soja, você não tem um custo estimado bem mais próximo do preciso possível em relação ao seu custo de produção. Na pecuária, nós precisamos fazer isso. E, mais ainda, quando eu mensuro esse ganho, isso vai me ajudar a tomar algumas decisões. Por que eu estou muito longe da minha meta de ganho? O que é que está acontecendo? É um ano que choveu menos, eu posso estar usando um proteinado, eu posso tomar uma estratégia de usar um proteico energético, ou seja, eu tenho que tomar uma atitude antes de chegar lá na pesagem final e descobrir que a minha recria foi ruim. Tá? E mais ainda, importante, tá? Para quem está indo para a fase de terminação, os animais, quando vai passando os meses do ano, aquelas barras cinzas ali é sal mineral, a barra vermelha é proteinado e a barra preta é proteico energético. O que está acontecendo com a taxa de ganho dos animais? Está caindo. Quem está caindo mais? Sal mineral. Quando o animal começa a reduzir a sua taxa de ganho, ele ajusta o metabolismo dele. Ou seja, ele está numa condição nutricional pior e, naturalmente, ele vai fazer o quê? Um ajuste de mantença. Para fazer esse ajuste de mantença, ele pega as vísceras dele e diminui de tamanho, para economia de energia. A partir do momento que esse animal começa a diminuir tamanho de víscera, qual que é a próxima etapa que ele vai vir, depois do final da recria? Terminação. Normalmente feita na época da seca. O que vai acontecer com esse animal? Vai pegar essas vísceras e fazê-las crescer novamente. Ele está utilizando o quê? Nutriente para crescimento de víscera. E mais ainda, é o chamado ganho compensatório. Ou seja, eu passo a ter ganhos de peso alto, porém, drenando energia e proteína que deveria ser sendo utilizada para quê? Efetivamente para crescimento em carcaça. Tá? Só para a gente poder raciocinar, ali começa o problema quando muitas fazendas têm. Quando eu saio do sal mineral, vou para o proteinado ou para o proteico energético, eu vou aumentando o meu desembolso.
Eu estou considerando ali, nesse experimento aqui, aqueles valores de preço por quilo, né, aproximados. Tá? Ali estão os consumos diários, o GMD dos animais, e eu estou considerando a minha arroba de boi magro 335. Se eu olhar agora a minha receita alimentar, o que é aquela receita alimentar? É o ganho médio diário vezes 104 dias, subtraindo só do que eu desembolsei com sal mineral, proteinado ou proteico energético. Tá? Se eu olhar, por exemplo, quanto que eu desembolsei por dia, ó, 32 centavos no sal, 1,27 no proteinado, 2,80 no proteico energético. E é importante a gente fazer aquela conta ali, pessoal. Extremamente importante. Quanto o seu animal gasta por dia de sal mineral? Faça essa conta. Tá? O que o seu animal ganha por dia? O que ele consome de sal mineral por dia? Quanto que ele vai consumir de sal mineral por dia? 90 gramas? 100? Vamos arredondar para 100 gramas. Quanto está custando 1 quilo de sal mineral? Valor médio. Vamos botar aí R$4. Tá? 3,80, R$4. Se for R$4, se ele lamber 100 gramas por dia, quanto que está me custando a diária dele? 40 centavos. Aí eu tenho que raciocinar o seguinte, quem é que vai pagar aqueles 40 centavos? O ganho que ele está tendo. Mas quanto vale o quilo que ele está ganhando? Tá bom, vale lá, ó, vale R$11,16, ou seja, o valor da arroba do boi magro. Foi onde eu chego naquele valor ali. Ó. O animal precisa de ganhar 29 gramas por dia para pagar o sal mineral. O animal precisa de ganhar 114 gramas por dia para pagar o proteinado. Isso é importante, gente, a gente raciocinar, porque é o seguinte, ó, quando eu troco o sal mineral para o proteinado, eu já estou desembolsando com o sal mineral. Eu tenho que raciocinar o quanto que eu vou desembolsar a mais. E vocês podem fazer qualquer tipo de conta que vocês vão perceber o seguinte, não dá mais para viabilizar uma pecuária só na base de sal mineral. Ou seja, vocês vão perceber que usar proteinado o ano inteiro é o mínimo que eu tenho que começar a pensar em fazer. E se eu tiver manejo adequado de folha naqueles 4 meses do ano, aí eu posso, por exemplo, pensar em usar um adensado. Mas não está dando mais para poder viabilizar uma pecuária usando sal mineral linha branca ao longo do ano, em hipótese nenhuma, com manejo de pasto, obviamente, né? Agora eu tenho que começar a pensar o seguinte, ó, eu tenho aquelas 3 etapas do ano lá em cima. Como é que estão os meus desempenhos dos meus animais? Pesem e coloquem isso, monte um gráfico de vocês e comece a descobrir aonde é que o calo está apertando. O calo está apertando no período das águas, no melhor mês, no melhor período do ano para promover ganho dos seus animais? Será que é um problema de excesso de lotação na minha fazenda? Será que é um problema de erro de manejo de pasto? Alguma atitude eu tenho que tomar, porque senão eu estou comprometendo o resultado geral da minha fazenda. Tá? Ah, eu quero 800 gramas. Tá bom, se a sua fazenda é de 600 para 700 gramas, proteinado nela. Não, a minha fazenda já é no sal mineral de 800 gramas para 900 gramas. Entra com adensado na sua fazenda e começa a modificar mais ganhos. No outono, eu preciso fazer isso, eu preciso de ajustar, porque eu sei que o capim está piorando a qualidade dele. O que é adensado? Adensado é a metade do produto de 1 grama, ou seja, é um produto de meia grama. Então, se o seu animal tem 200 gramas, se o seu animal tem 200 quilos, 250 quilos, ele vai lamber de 120 a 150 gramas. É um produto que tem a mesma base mineral do sal, só que você coloca um pouquinho de farelo e coloca aditivo, para potencializar mais o aproveitamento daquele capim. Esse é um produto que é o seguinte, produtos de consumo baixo, eu estou de olho no aproveitamento do capim e na mineralização do meu animal. Tá? Raciocinando ali, ó, coloque o sarrafo. Toda vez que vocês forem entrar numa operação, calcule o GMD mínimo que os seus animais precisam de ter. Se você não souber qual que é o sarrafo que você vai ter que pular, como é que você vai estabelecer as suas estratégias? Eu não sei qual a estratégia. Quem não tem estratégia, vira estratégia de alguém, né? É óbvio. Né? Ó, meu animal paga aquela conta com 29 gramas por dia. Tá bom, ele ganhou 372 gramas. Eu estou ficando lá no período dos 3 meses de outono com uma pequena margem.
ainda numa época boa. Se eu entro com proteinado, ó, a minha conta já melhora, eu desembolso mais, mas sobra mais. E se eu entro com proteico energético, o meu animal, eu vou ter uma diária maior com proteico energético, mas o meu animal vai ganhar mais. Qual que é a tomada de decisão de um, qual que é a tomada de decisão do outro? Sempre olhe para trás. Se você começou lá com o animal que veio de cripe, como é que você fez ele lá na fase pós-desmama? Como é que foi o desempenho dele no período das águas? O animal não aceita, ele não quer que o desempenho dele seja inferior ao que ele estava ganhando na fase anterior. Raciocine sempre em torno disso. Tá? Olha o que o animal ganha de peso quando ele está ali no pé da vaca. Ele vai nascer ali com seus de 36, 38 quilos. Você imagina se eu uso um cripe, esse animal vai desmamar lá com 230, 240 quilos. Olha a taxa de ganho que esse animal tem. Se eu entro com esse animal num período de pasto seco e eu jogo essa taxa de ganho lá para baixo, ou seja, ele simplesmente ele modifica todo o metabolismo dele, ele vai te cobrar isso pelo resto da vida. Tá? Bem, maneje os seus animais por score de fezes. Tá? Se tem uma coisa que a gente faz muito é score de fezes em confinamento. E tem pouquíssimas fazendas que fazem score de fezes com animais a pasto. O score de fezes é extremamente importante. Tá? Antes de eu falar sobre isso, lembrar daquela redução de taxa de ganho, tá? Que pode acontecer pela qualidade do pasto que está caindo. E esse aqui foi um trabalho que a gente fez, ó, num confinamento, foi a tese da Aline, para mostrar quanto que os animais ganharam de vísceras no confinamento. 344 gramas por dia, de rumo, intestino, fígado, coração, baço e rins. Ou seja, animais que entraram fazendo ganho compensatório no confinamento. O que eu não quero no confinamento? Isso. Eu quero que o meu animal seja um animal ganhador de carcaça. Quem está fazendo confinamento agora aí? Quem tem aqui na região? Quem está confinando o boi? Tem alguém aqui confinando o boi? Tem ninguém confinando não, né? Quando você pensa no confinamento, ou mesmo no ATIP, isso é uma mudança muito, muito grande na vida do animal. O animal está lá no pasto, e de repente, para onde ele vai parar? Para um confinamento. Então, quando eu penso em suplementar o meu animal, aqui naquela fase final do outono, eu estou fazendo duas coisas importantes. Eu estou ajudando, tá, a garantir um GMD alvo na minha recria, e estou adaptando ou pré-adaptando o meu animal que vai entrar lá para o confinamento. E hoje já tem muitas fazendas fazendo essas pré-adaptações para os animais antes dele entrar lá no confinamento. Tá? A execução, área de coxo. Talvez isso seja um dos maiores erros, principalmente para quem trabalha com proteico energético. O que é o proteico energético? Proteico energético, vamos chamar de consumo mais baixo, um produto 3, 5 gramas por quilo. É pegar um animal de 300 quilos, dar 1 quilo a 1,5 kg de ração para ele. É um produto que normalmente se come rápido, e na maioria das vezes a área de coxo está inadequada. E a forma mais fácil que eu tenho de saber se a área de coxo está inadequada é uma avaliação de score de fezes. Porque se eu estiver encontrando fezes variadas no mesmo lote, significa que o animal está comendo mais ração e o outro está consumindo menos ração. Tá? Há várias recomendações de áreas de coxo. Todas elas são teóricas. Tá? Elas precisam ser checadas na prática. Eu estava fazendo um evento, a Crimate em ação, agora no Mato Grosso. Eu fui visitar uma fazenda lá em Canarana. O cara tinha certeza que ele estava usando um proteico energético lá, e ele tinha certeza que o manejo dele estava correto. Eu comecei a chegar na praça, comecei a ver scores variados de fezes. Eu falei assim, olha, eu garanto para você que tem uma parte dos seus animais que não estão consumindo. Amanhã de manhã, a hora que for tratar deles novamente, filme a eles para mim, tá? E você vai perceber que tem uma parte do seu lote que não estava consumindo.
A gente estimou pelo filme em torno de uns 20% do lote não estava chegando no coxo para comer a ração. Mas o pior não é comer a ração, é não comer o mineral que está dentro da ração. Aí é potencializando um problema a mais por falha, às vezes, de manejo de área de coxo. Tá? Tomar cuidado com o volume do coxo, né? Isso é lógico, é só uma brincadeira, mas tem fazendas que muitas vezes monta o projeto e esquece de calcular o volume, né? Ou seja, que quantidade de ração que eu vou utilizar para os meus animais. Tá? Importante, então, a gente pensar no alinhamento dos animais. Aquilo ali é uma característica muito comum de animais. Quando o animal chega na cabeceira do coxo, tá? É um sintoma que ele está olhando para um lado e olhando para o outro, e nem um lado e nem o outro cabe ele. Às vezes pode até ter espaço, mas ele não chega porque ele tem medo de alguém. Então, se você estiver observando isso, pode ser que aquela recomendação de 40 centímetros de área de coxo, que você acha que esteja boa para aquele produto, não está adequada. O que você tem que fazer aí? Ampliar a tua área de coxo. Tá? Porque senão algum animal não vai consumir. Tá? Além daquilo, uma avaliação de score de fezes. Porque se eu tiver fezes com o mesmo padrão de dieta, fezes com diferentes consistências, significa que esses animais podem estar comendo mais ou menos suplemento. Isso é um bom indicador de manejo. Tá? E finalizando, né, a gente sempre tem que pensar o seguinte: nós temos que ter estratégia. A partir de agora, quem fez o dever de casa no período das águas tem o quê? Pasto. O que vai acontecer com as compras esse ano? Quem fez reposição ano passado, fez reposição no valor da arroba do bezerro alta. Vai fazer reposição, mas em conta agora. Entendeu? Só que quem só vai conseguir fazer isso, quem realmente está cuidando dos seus pastos na fase do período vegetativo desse capim. Ou seja, ou a gente passa a investir mais nisso. Eu sempre falo o seguinte: você precisa de separar do seu centro de custo. Quanto que vale o arrendamento de pasto? 60? Quantas cabeças médias eu consigo colocar numa fazenda tradicional aqui na região de recria? Na recria? Quantas cabeças por hectare? Mais ou menos, ao longo do ano? Coloca 2. Se eu pagar R$60 para mim mesmo, quanto que eu estou colocando por hectare? Por mês? 120. Quanto que eu estou colocando por ano? Eu estou colocando praticamente R$1.400 no meu caixa pasto. Você vai investir os seus R$1.400 no seu caixa pasto? Se você começar a investir esse dinheiro no seu caixa pasto, você vai começar a tomar a decisão que aquela lotação que era 2, passa para 3, passa para 4. Mas se eu não começar a trabalhar no meu negócio pensando no pasto, eu vou virar uma daquelas fazendas ali. Ó. E aí, só agricultura mesmo para poder resolver aquele problema ali. Tá? Saiam daqui pensando quais são os GMDs necessários para viabilizar as suas operações nas diferentes épocas do ano. O suplemento não pode ser usado como uma muleta, ele tem que ser usado como o próprio nome dele está dizendo. Suplementar algo que está lá. E algo que está lá é a categoria animal. Muitas vezes eu posso pegar uma categoria já com mais era, e aí eu posso usar muita ração. Mas a categoria jovem, eu não posso fazer isso com ela. Porque se eu começar a usar muita ração para uma categoria jovem, eu corro o risco, tá, de fazer um boi bolinha. Tá? E essa é uma característica também que a nossa pecuária vai ter que começar a repensar no que nós estamos fazendo. Ou seja, cada vez mais esses custos vão subir, as margens vão ficar apertadas e a necessidade de utilização de tecnologia. Suplemento é uma tecnologia, né, mas o pasto. Né, ou seja, eu não posso perder o meu foco de trabalhar em cima do pasto. Tá? Muitas fazendas esse ano que confinavam, muito provavelmente não vão confinar pelo custo que está, as dietas de confinamento, e vão tomar decisões de fazer
as chamadas terminação intensiva a pasto, aí, onde você tem mais flexibilidade, tá? Dentro desse sistema. Nós estamos numa feira de tecnologia. Tecnologia pode ser aquele monte de escada que está ali embaixo. Ó. Vocês saírem daqui, vocês têm tecnologia à vontade aí fora. A gente só precisa saber usar, né? Essa é a coisa mais importante. Senão a gente acaba recebendo todo dia uma série de informações aí e não sabendo utilizar. Esse aí é o livro nosso lá, do Boi 777. E esse ano, quem conhece Colina aqui? Quem conhece a APTA de Colina? Esse ano nós vamos fazer novamente o nosso dia de campo, dia 17 de agosto. Vocês estão todos convidados, tá? Em breve sairá aí nas mídias sociais aí o evento, né? E quiserem fazer uma excursão lá, será um prazer. E eu garanto para vocês que aquilo ali é um lote de vacas nossas voltando para um pasto. A nossa pecuária vai mudar o dia que a gente pensar que um boi só vai ser eficiente se ele estiver saindo de dentro de uma matriz bem nutrida. Enquanto as nossas vacas estiverem perdendo condição corporal do jeito que elas perdem agora daqui para frente, nós não vamos ter mais condição de ser eficiente. Eu fiz aquela pergunta de quem está fazendo confinamento. Antigamente a gente falava, Kaique, que um boi no confinamento deveria ganhar 1 quilo de carcaça por dia. Não fecha mais a conta. Não dá mais para trabalhar com um boi que ganha 1 quilo de carcaça por dia. Ele tem que ganhar um sarrafo baixo dele hoje está virando 1,1 kg a 1,2 kg. E eu só vou fazer isso se eu fizer uma cria bem feita, uma recria bem feita. Não é no confinamento mais que a gente vai conseguir consertar um monte de erro que está sendo feito para trás, né? Então, a pecuária de corte vai ter que, cada vez mais, se profissionalizar. A terminação se profissionalizou? Sim, muito. A recria, algumas fazendas estão se profissionalizando? Sim. Mas a cria ainda está ficando para trás. E ela vai chegar. E o ruim é que, quando o bezerro dá essa bambeada no preço, o que o pecuarista de cria faz? Tira tudo de tecnologia que ele tem lá na cria. Só que ele não responde uma pergunta: quanto custa o bezerro dele? Assim como quem trabalha com recria, quanto custa a sua arroba produzida na recria? Nós precisamos de trabalhar com mais conta, com mais planejamento em cima disso. Tá? Ali está meu celular, meu e-mail, e se vocês quiserem agora algumas perguntas, a gente está à disposição aí para responder vocês. Quem tiver pergunta, quiser levantar a mão. Flávio, na suplementação com proteico energético aí nas águas, buscando um ganho de peso melhor, obviamente que a gente está com chuva. É sempre necessário estar com esses coxos cobertos, ou essa ração tendo um horário certo, o gado vai estar consumindo ela sem correr o risco de molhar, obviamente, se a gente estiver fazendo uma leitura melhor do tempo. Aí o consumo é ao longo do dia todo e tem que estar com isso coberto. Olha, o coberto seria o ótimo, mas às vezes o ótimo é inimigo do bom, né? Esses produtos, esses proteicos energéticos, 0,3, 0,5, quando você parte para 1%, por exemplo, ele já tem um consumo mais prolongado, tá? Mas normalmente um 0,3, dependendo do tipo de aditivo que você estiver utilizando nesse suplemento também, que pode-se pensar, né, em algum tipo de aditivo, é produto que come aí em 40, 50 minutos, 1 hora, estourando 1h30. Vamos chamar de meia hora a 1h30. Tá? E, obviamente, se você colocar isso em bar de chuva, você vai perder esse produto, ou grande parte desse produto. O grande problema de você ficar olhando para o São Pedro é que a hora que você tratar, hoje eu trato 9 horas da manhã, e amanhã eu trato 2 horas da tarde, o seu animal fica louco. O lote de animais ficam loucos. Tá? E essa pergunta sua ela é importante até para falar sobre a questão do horário. Procurar fornecer proteico energético fora dos horários de picos de consumo de pasto. Ou seja, se eu puder não suplementar nas primeiras horas do dia, até umas 7 horas da manhã, melhor. A gente recomenda suplementar depois das 9 horas da manhã, para que você tenha maiores picos de consumo de pasto nas primeiras horas do dia. Porque senão o animal vai lá para a praça.
Se for cruzado ângulos, então, aí amanhece no coxo. Os bichos gostam de coxo. Agora, eu gostaria que vocês fizessem uma conta de quanto custa um coxo coberto versus um desperdício de ração. Tá? Começa a pensar nisso. Tem fazendas aí hoje fazendo chamados barracões no pasto. A hora que você faz aquela conta, tem projetos aí que se paga pelo desperdício de ração, em um ano e meio ele já viabilizou o seu negócio. Né? Mas tem várias fazendas trabalhando aí sem coxo coberto com proteico energético, sem problema nenhum. Mas você vai ter mais desafio e pode ser que algum dia, afinal de contas, você quer usar o proteico energético ou você quer que chova na época das águas? Uma utopia, né? Eu quero que chova, óbvio. Né? Mas, assim, pensa, hoje você tem estruturas de fazer coxos cobertos aí com um custo-benefício bem favorável. Tá? Às vezes a gente acha que o coxo é muito caro. A gente tem um tal de usar aquela bombona, jogar aquela bombona no chão lá e achar que aquele trem é barato, aquela coisa mais cara que existe. Porque ela vira de cabeça para baixo lá e seus suplementos ficam tudo lá no chão. E muitas vezes você, principalmente arrendamento, principalmente em fazendas que não tem, o gestor não está em cima do negócio. Tá? Agora vai ter a desmama. E aí tem o lote dos machos lá e as fêmeas. Você aconselha a gente dar para as fêmeas lá proteinado de alto consumo na seca? Vamos só definir o que é proteinado de alto consumo, tá? Só para a gente poder. O que você quer fazer com as fêmeas? Essa é a primeira pergunta a ser respondida. Toda vez que você for tomar uma decisão sobre uma tecnologia, a pergunta é o que você quer com ela, tá? Ela quer virar matriz, tá? Você vai trabalhar, o seu programa de produção de matriz é para fazer uma precocinha ou é uma fêmea que vai entrar lá normalmente aos 2 anos de idade? Esse é um outro ponto. Se o seu ponto é um ponto de precocinha, tá? Obviamente você vai fazer ATF, você faz ATF em que mês, normalmente? Né? Tá. Então você está pensando em fazer uma precocinha, uma ETF até 31 de janeiro. Não é a melhor época do ano já para você pensar nisso, né? Mas assim, isso tem que ser dentro, cada fazenda tem a sua condição. Tá? Os trabalhos que a gente fez com precocinhas lá na fazenda, tá? Se a sua fêmea desmama mais cedo, ela tem chance de ser uma precocinha. Se a sua fêmea desmama mais tarde, o desafio para ela chegar no peso ótimo, a cobertura, é muito grande. E aí você acaba tendo a necessidade de usar mais ração para ela. Por exemplo, se ela desmamar uns 170, 180 quilos, tá? Que é um peso para a fêmea bom, a não ser que ela venha de outros manejos de CRIP, por exemplo, tá? A gente tem feito suplementações para essas fêmeas lá de 0,3% até 1% do peso vivo. Tá? Eu posso fazer isso, eu posso tomar essa decisão. Mas o que eu faço a conta é o seguinte, eu quero que ela atinja 300 quilos, lá no início da minha estação de monta, e se ela desmamou, por exemplo, com 170 quilos, eu tenho 130 quilos para colocar nela nesse intervalo de tempo. Calculo o GMD necessário para isso, agora eu tenho que saber se com proteinado eu faço isso ou se com proteico energético eu tenho que fazer. Ou seja, com proteinado eu não consigo chegar. Então, tá bom, eu vou usar um proteico energético. Agora, tanto o proteinado como o proteico energético, como eu falei, precisa de folha. Esse proteico energético de consumo mais baixo, tá? Um 0,3, por exemplo, 3 gramas por quilo. Tá? Isso para as fêmeas. O mesmo raciocínio você vai fazer para os machos. Agora, pelo amor de Deus, não entre na precocinha se os seus índices das múltiplas são ruins, viu? Tá um modismo aí de fazer precocinha, depois ela fica prenha e depois ela não emprenha lá na frente. Então, o que adianta você adiantar e depois ficar com ela vazia? Tá? Não é, o que é caro? Né? Tem sempre o seguinte, é uma pergunta que a gente sempre faz. É caro tratar de vaca? Depende.
cara é deixar ela na fazenda sem ter um bezerro lá dentro, né? Então, assim, essa é sempre uma conta que a gente tem que fazer, tá? Por exemplo, a gente faz precocinha lá porque a gente criou uma linha de estudo com precocinha, mas ela é um animal igual ao seguinte, é um lote à parte, Hoje a gente tem que até tomar cuidado de falar isso, senão vai ser, como é que chama? Linchado nas redes sociais aí, né? Mas quem que você falou que cachorro de madame é assim? Não é. Mas assim, brincadeiras à parte, tá? Porque se seus índices na fazenda já são ruins, tá? Quer ver uma boa tomada de decisão? Qual o score corporal médio da sua vacada hoje? Você trabalha com cria? Parida. Multípara. 2,5 na escala de 1 a 5? Se ela está 2,5 hoje, como é que ela vai estar lá em junho? Como é que ela vai estar lá em junho se ela tiver 2,5 hoje? Tá? Ela vai estar, moendo o corpo dela. Nós fizemos um trabalho lá para mostrar isso. Se a sua vacada tiver 2,5 hoje, significa que você está com excesso de lotação na fazenda. Não tem comida para elas. Se tiver 2,5. Tá? Esse é um bom momento de tomada de decisão. Tá? Porque o meu pasto, a partir de junho, e aqui não é diferente da nossa região lá, até outubro, novembro, com que? Recuperar com que? Aí entra o suplemento. Aí você vai suplementar. Pois é, ninguém vai dar. Está prenha. Você sabe o que acontece com o bezerro? Tá? A diferença média do trabalho que nós fizemos lá, 4 quilos de diferença no nascimento, 18 quilos de diferença no desmame, tá? 23 quilos de diferença na entrada do confinamento e 1,2 arroba de carcaça lá no frigorífico. É a sua tomada de decisão. O que você quer? Tá? Se você não zelar, tá? Porque é o seguinte, e se a sua vaca parir magra, tá? Isso a gente mediu a produção de leite dessas vacas, tá? O objetivo dela agora passa a ser quem? É o bezerro que está no pé dela. E aí ela já está em balanço energético negativo, num score corporal baixo. Qual que é a chance que ela tem de emprenhar? Quase nenhuma. Ou se emprenhar, emprenha no tarde, né? Lá no final da estação de monta, e volta o ciclo vicioso da nossa pecuária. Quem que é o melhor bezerro? Então, qual que é o bezerro que deixa mais lucro na fazenda? A gente sabe a resposta. Agora, o problema é qual manejo, o que eu estou disposto a fazer para ter esse bezerro do cedo, que a gente sabe que lá no confinamento ele vai responder mais. Né? Agora, tomar decisão, se as suas vacas estão com muita vaca com score baixo, é um ano atípico. Tudo bem, você pode até dar uma justificativa de ser um ano atípico. Eu não vou suplementar. Tá bom, mas se ela está em condição corporal baixa, agora você pode fazer uma desmama antecipada, mas aí se você faz desmama antecipada, você cria um problema. Ou seja, você tem que dar ração para o bezerro. Tudo bem, você resolve o problema, só que se depois que você desmamou esse bezerro, você tem que continuar suplementando ele. Tá? Tem solução para tudo. Né? Agora, o problema é o custo-benefício dessa solução. Tá? Hoje já é difícil você convencer um pecuarista a usar um ureado com a vacada, imagina um proteinado para essa vacada, sem chance. Né? Não é que o custo, tá? Quanto vale um bezerro desmamado? A moeda do pecuarista de cria é quilo de bezerro, né? Desmamado. Então, aí ele tem que fazer só mais uma continha, né? Quilo de bezerro desmamado por vaca exposta, né? Se ele fizer essa conta, agora o problema é que ele não faz. Quantos pecuaristas de cria fazem estação de monta? Aí começa a entrar uma outra questão. Não significa que a estação de monta também é a solução do problema. Mas o problema é que não se faz manejo por score corporal. Você deveria fazer pelo menos 4 manejos de score corporal. Final da sua estação de monta, tá? Esse é um ponto importante. No nascimento,
no desmame e você tomar uma decisão entre o final da sua estação de monta e o desmame. Agora eu enxergo o ano, estou no mês de abril, vai chover? Como é que eu tenho de pasto? Como é que está o meu estoque de pasto na minha fazenda? Não, não vai chover. Você ainda quer entrar em precocinha com um negócio desse? Né? E detalhe, viu, gente? Tomar cuidado com precocinha, porque se eu suplementar muita precocinha, eu tenho um pequeno problema. Eu posso ter muito problema de distocia de parto. Tá? E assim, a gente fez um trabalho lá que a gente apostava que o 0,3 ia ser melhor do que o sal mineral, e a resposta veio exatamente o contrário. O sal mineral foi melhor do que um 0,3. A gente perdeu, era um lote pequeno, era um lote de 60 novilhas, mas nós perdemos 10% dos bezerros com problema de distocia. Era tudo filha do mesmo pai. Ou seja, o que acontece com o feto no final da gestação? Cresceu mais e foi impulsionado pela suplementação. Aí você vai falar assim, mas e se você não suplementar? Aí você fica num... Por isso que ela entrar na estação de monta mais pesada, impulsioná-la a fazer essa recria mais acelerada, é melhor. O único risco que você tem na recria acelerada é ela engordar. Ou seja, a gente fez ultrassom das nossas novilhas. Quando ela está com 4 milímetros de espessura de gordura na estação de monta, o índice de fertilidade decresce. Isso é uma outra problema. Mas isso é característica do animal também, né? Essas novilhas, elas trabalharam de 0,3 a 0,7% durante a recria. Era muito dependente da época do ano. A gente tinha um GMD alvo. Ah, tá bom, o pasto está com a característica que não tem nada de nutriente. Eu tenho que colocar isso no coxo, senão não chega, entendeu? Agora, se o pasto tivesse melhor qualidade, aí certamente eu trabalharia com um nível de suplementação mais baixo e aí a chance dela colocar gordura. Só que é o seguinte, as que deram abaixo de 3 milímetros de gordura também, o índice de fertilidade é baixo. Então, ou seja, se ela não está colocando gordura, é porque ela não é precoce. E se ela colocou gordura demais, porque ela era precoce e comeu muita energia e, consequentemente, afetou a fertilidade dela. É um negócio uma linha bem... O nosso alvo é 300 quilos. 14 para 15 meses. Esse é o nosso. Tá? Agora, eu conheço fazendas aí com bons resultados de precocinha, mas é o seguinte, qual que é o índice de fertilidade da secundípara? Começa a analisar a sua secundípara. A sua secundípara, no ciclo normal, ou seja, daquela que entra com 2 anos, já demonstra se você está ou não está habilitado para poder mexer com precocinha. Se o seu índice de fertilidade é ruim na secundípara, tardia, como é que você acha que você vai entrar em precocinha que vai ser pior ainda? Resolve o problema da frente, faz o dever de casa bem feito, depois você cutuca essa onça mais cedo, porque senão não é para todo mundo, não. Pessoal, eu sei que o assunto é bom, é gostoso falar da nutrição. Nós temos uma outra palestra agora, começando às 3h. Todos estejam convidados também, mas eu agradeço todos pela presença, pela atenção, pelo prestígio aqui. Obrigado, professor Flávio, por atender nosso convite. E vamos agradecer ao professor com a salva de palmas.